Boa noite a todos. O que estará sendo contado nesse canal é algo que aconteceu a toda a minha família no ano de 1997. E, incrivelmente, todos os acontecimentos ocorridos mudaram não somente a minha vida, mas também a vida de toda a minha família, inclusive de minha pequena filha, que na época tinha apenas 6 anos. Todos os anos, toda a minha família tem por costume se reunir na casa de nossos pais, que moram em um pequeno vilarejo que está localizado próximo ao estado de São Paulo, mais precisamente em uma pequena comunidade. E como de costume, decidimos passar as festas de final de ano ao lado de minha mãe e meu pai. Nossa viagem foi muito tranquila. Por muitos caminhos que fazíamos, parávamos para poder registrar o momento em família. Isso era feito através de fotos. Para mim e minha esposa, esses momentos sempre foram muito gratificantes, pois depois de quase um ano focados somente em trabalho, finalmente tinha chegado a época em que tanto eu como ela poderia rever a família e dar a atenção que nossos filhos mereciam. Depois de algumas horas dirigindo, finalmente chegamos à casa de meus pais. E tão logo estacionamos o carro, já conseguíamos notar que a casa estava em festa. Boa parte de meus irmãos e irmãs já estavam lá. Depois de sermos recebidos por todos e as crianças já estarem todas do lado de fora, brincando e correndo de um lado para o outro, esses momentos eram gratificantes, pois meu pai, apesar de estar com 63 anos, parecia se tornar criança novamente. Durante todo o tempo que permanecemos naquele local, não tivemos nenhum tipo de problema. Mas foi na virada de ano que os problemas começaram. Durante o dia, depois de termos ido até uma pequena venda que existia naquele lugar, o dono dessa vendinha era bastante conhecido de meu velho pai. E depois de pagarmos por tudo que tínhamos comprado, aquele homem nos acompanhou até a porta do seu estabelecimento. Então ele começou a nos explicar tudo o que vinha acontecendo com a pequena população que morava naquele lugar. Aquele homem saiu com uma conversa um tanto sem cabimento. Ele dizia que muitos moradores da região estavam relatando o aparecimento de um grande cão negro. Muitas pessoas teriam o visto andando durante as madrugadas por ruas escuras, e sempre parecia estar se esgueirando por entre cantos escuros, terrenos abandonados e matas. E para nossa surpresa, nosso pai acabou argumentando que poderia ser algum cachorro de alguma fazenda, que poderia estar andando pela região durante as noites. Aquele homem acabou balançando a sua cabeça de forma negativa e acabou falando que todos que viram esse ser durante as madrugadas relataram que a criatura andava de forma muito parecida com a de uma pessoa. Ele também falou que este ser tinha longos calcanhares e parecia andar nas pontas dos dedos. Eu ouvia tudo aquilo e pensava que aquele homem só poderia estar tentando nos pregar uma peça. Para mim, toda aquela conversa era conversa jogada fora. Mas quando olhava para meu pai, eu ouvia, atento àquela conversa. Ele não discordava com uma só palavra que aquele homem nos falava. E depois de um tempo passado, tomamos o rumo novamente de nossa casa. O clima depois disso ficou estranho. Meu pai e meus irmãos ficaram quietos, e era fácil notar que estavam bastante pensativos. Depois de chegarmos, meu pai pediu para que as crianças fossem brincar do lado de fora da casa e falou para que não se afastassem muito. Nos reunimos na sala para uma conversa. Nosso pai nos falou que a partir daquele momento teríamos que estar todos dentro da casa a partir das 9 da noite. Não poderíamos ficar próximo à mata e nem a uma grande plantação de milho que existia em frente à casa. Eu perguntei se o motivo de tudo isso era pelo que o vendedor tinha nos contado.
Também falei que tudo aquilo que foi dito só poderia ser história. Foi então que minha mãe acabou nos perguntando o que o vendedor tinha nos falado, e meu pai no mesmo momento começou a contar tudo o que tínhamos ouvido a nossa mãe. Mas foi em um pequeno momento em que todos ficamos quietos que nossa mãe acabou pronunciando uma única palavra: lobisomem. Depois disso, ela nos pediu por favor para não deixarmos as crianças brincando até tarde para fora da casa. Ninguém argumentou nada. Jamais iríamos contra um pedido de nossos pais. Tudo aquilo parecia loucura. Todos ali acreditavam que o lobisomem poderia estar andando durante as noites por toda a redondeza. O resto da família não falou nada. Não seria eu que iria contrariar um pedido de minha mãe. Continuamos com tudo o que estávamos fazendo. Enquanto as mulheres preparavam um belo jantar para a virada de ano, eu, meu pai e meus irmãos estávamos do lado de fora da casa, assando carne e tomando algumas cervejas. A tarde já vinha dando lugar à noite, e com isso eu e meus irmãos estourávamos alguns foguetes. Também era possível ouvir os gritos de toda a criançada. Nosso pai, quando se aproximava das 10 da noite, pediu para que todos ficássemos reunidos, e principalmente as crianças não ficassem correndo de um lado para o outro. E quando faltava poucos minutos para a virada de ano, todos nós saímos para fora. As crianças estavam alvoroçadas, e nós esperávamos o momento de começar a contagem regressiva para a virada de ano. E tão logo isso aconteceu, começamos a queima de fogos. E foi nesse momento que eu me descuidei, e só percebi que minha filha tinha sumido depois que todos os fogos tinham sido queimados. Meu pai nos convidou para entrar novamente na casa. Tão logo entrei, minha esposa perguntou por nossa filha. Eu olhei para os lados e falei que achava que ela estivesse dentro de casa. Minha filha não estava. Conseguimos ouvir um grande uivo que vinha do milharal, em frente da casa de meus pais. No mesmo momento eu corri para fora e ouvi o grito de nossa filha, e também o que parecia ser uma briga de muitos cachorros de porte grande. Por entre a plantação, era fácil ver o movimento e o barulho de pés de milho se quebrando. Eu e minha esposa estávamos completamente aflitos. Sabíamos o que estava acontecendo. Foi então, para o nosso espanto, que vimos uma criatura sair daquele milharal e começar a andar dentro de uma valeta que ficava entre a rua e a plantação. Aquele ser era completamente esquelético. Os pelos que ele tinha pelo seu corpo eram completamente falhos. Suas pernas pareciam quebradas para trás. Também era fácil ver que suas mãos pareciam deformadas. Seus dedos eram completamente atrofiados e com grandes garras negras. Antes de entrar novamente no milharal, aquela criatura olhou em nossa direção. Todos nós notamos que aquele ser do inferno estava com uma densa baba escorrendo por entre os dentes de sua boca. Baba a qual estava misturada com sangue. Aquilo me fez acreditar que aquele ser maligno já teria matado a nossa filha. Então o lobisomem correu novamente para dentro do milharal. Entre gritos e muitos urros, não tínhamos explicação, pois ainda havia uma grande briga acontecendo lá dentro. Foi então que não demorou muito para que um longo uivo fosse ouvido. Tudo ficou em silêncio, e depois de alguns segundos, toda a minha família passou a ouvir folhas secas se quebrando. E quando olhamos novamente em direção ao milharal, vimos outra criatura saindo lá de dentro, muito parecida com aquela que andava pela valeta. A única coisa que as diferenciava era sua pelagem. A primeira que vimos tinha os pelos de seu corpo completamente negros, e essa que acabara de sair do milharal tinha sua pelagem completamente branca. Depois que aquilo se aproximou do meio da rua, notamos que aquele ser carregava algo em seus braços. E para o espanto de todos,
O que vimos sendo carregado pelaquela criatura era minha filha. Minha filha estava abraçada àquele ser, que passado alguns minutos, a colocou no chão e bem devagar a empurrou em nossa direção. Tão logo a nossa filha passou a correr em nossa direção, aquela criatura adentrou novamente o milharal. E foi no momento em que minha filha me alcançou que pude notar que sua roupa estava completamente suja de sangue. Mas em seu corpo não havia nenhum ferimento. Então, em sua inocência de criança, eu escutei a minha pequena filha falar: "Papai, o cachorro preto tentou me morder, mas este cachorro não deixou. Mas ele foi mordido pelo cachorro preto." Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Minha filha foi salva por um lobisomem. Depois de alguns minutos já dentro da casa, meu velho pai veio até mim e me falou que jamais poderia acreditar que viesse a existir um lobisomem com a sua pelagem de cor branca e que este tinha salvado a sua neta. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. O que estará sendo contado a todos vocês é algo que me aconteceu no ano de 2021. E acreditem, se me contassem sobre tal aparição, eu não acreditaria. Mas foi para minha infelicidade que exatamente na noite em que eu resolvi sair de minha casa, isso já próximo às 10 horas da noite, e fazer o caminho até a casa de Mariana, ou seja, fiz o caminho até a casa de minha namorada a pé. E foi fazendo esse caminho que acabei me deparando com uma criatura que eu jamais imaginei que realmente existia. Me chamo Cristiano, moro em uma vila conhecida como Vila Clores, e de minha casa até a casa de Mariana levaria próximo a 40 minutos, isso se nada atrapalhasse. A região que moramos sempre foi uma região tranquila e pacata, e eu não via problemas em fazer esse caminho à noite, pois já tinha o feito por muitas outras vezes, e nunca tive problema algum. Poucos minutos antes de sair de minha casa, minha mãe veio até mim e pediu para que eu não fosse a pé, pois era muito tarde e ela ficaria preocupada. Falei para que ficasse tranquila e, para confortá-la, também falei que tão logo chegasse no meu destino, mandaria um zap para ela, apenas para confirmar a minha chegada e despreocupá-la. Vocês sabem como nossas mães se comportam. Parece que elas têm o instinto de sentir que alguma coisa vai acontecer. E era isso que realmente acontecia com a minha mãe. Ela insistia e brigava comigo, me cobrando, ou porque eu deixei o horário passar. Então ela complementou suas palavras dizendo que aquele horário não era horário de estar para a rua. E eu, muito teimoso, dava risada da sua preocupação e falava para ela ficar tranquila. Depois disso, tomei o meu rumo e a deixei em casa, completamente preocupada. Depois de alguns minutos andando por ruas completamente desertas, notei algo que não se via com muita frequência. Eu conseguia ouvir um grande alvoroço de cachorros que vinham em minha direção.
Era possível ouvir latidos, cachorros choramingando e uivos. Para mim era completamente estranha aquela situação, ainda mais pelo fato dos uivos que eu ouvia. Eu imaginava em minha cabeça que o cachorro que fazia aquele barulho deveria ser muito grande, pois era fácil notar que era um uivo bastante agudo e alto. Mas confesso que não me preocupei. Somente para garantir a minha segurança, atravessei a rua e peguei algumas pedras. Caso fosse necessário, as usaria para afugentar os cachorros. Então continuei fazendo o caminho e atento à minha frente. Foi então que vi que muitos cachorros vinham em minha direção. Também notei que entre eles havia um grande cachorro que parecia se incomodar com o restante que os acompanhava. Ele os mordia e os jogava para longe com a intenção de os afastar. Mas mesmo aqueles cachorros estando bastante machucados, eles voltavam para atacá-lo. Foi então que decidi diminuir os meus passos e me esconder atrás de uma árvore que tinha à beira da rua. E conforme aqueles cachorros se aproximavam, eu conseguia notar que o que estava entre eles parecia ser uma pessoa, pois por muitas vezes eu vi ficar em pé. Naquele momento até cheguei a pensar que poderia ser alguma pessoa embriagada, a ponto de não conseguir se manter em pé. Mas para minha surpresa e espanto, eu vi o momento em que aquela sombra pegou um dos cachorros com a sua boca e o jogou longe. Depois disso, eu ouvi um forte uivo que cortou a noite. O que vinha andando em meio àqueles cachorros parecia ser uma pessoa de média estatura. Aquilo tinha pelos por boa parte de seu corpo. Seus joelhos pareciam quebrados para trás e seus calcanhares pareciam alongados, de forma que quando aquilo andava, parecia dar pequenos saltos para a frente. Seus braços eram completamente esqueléticos, assim como seu corpo. Parecia ser possível ver as suas costelas expostas por trás do couro, e sua cabeça parecia se misturar com a cabeça de um burrico, com pequenas orelhas. Não vou mentir, eu nunca passei pelo medo que passei naquela noite. Depois de chegar à casa de minha namorada, ela me recebeu e me perguntou o motivo de eu ter demorado. Também no mesmo momento me entregou o seu celular e pediu para que eu ligasse para minha mãe. Então, depois de tranquilizar a minha mãe e ter desligado o telefone, o pai e a mãe de Mariana, depois de notarem que eu não estava bem, me convidaram para se assentar e contar para eles o que tinha me deixado com o semblante de tão assustado. Então, depois de ouvirem tudo que eu tinha para falar, para o meu espanto, o pai de Mariana não parecia nada espantado com o que ele ouviu. E por incrível que pareça, até chegou a tirar sarro da minha cara de assustado. Então ele falou para sua esposa que fazia muito tempo que não se ouvia boatos e rumores de lobisomem naquela região. Quando ouvi ele falar em lobisomem, de imediato o interrompi e perguntei para ele se aquilo que vi, mordendo e afugentando os cachorros na rua, era realmente um lobisomem. Então ele me respondeu que pela forma que eu descrevi a criatura, tudo indicava que sim. Ele falou que algum tempo atrás, muitos moradores da região começaram a descrever a mesma criatura, andando por cantos e ruas escuras. Também falou de um homem muito velho que morava na região. Muitos suspeitavam que esse velho era a pessoa que virava bicho. Alguns moradores o viram entrando nas matas durante o fim de tarde. Depois que esse homem foi embora da região, nunca mais se falou nessa criatura. Então ele finalizou a conversa falando: se aquele homem não morreu devido à idade avançada, ele voltou para esse lugar. E esse é o motivo para a criatura estar novamente na região. Sei que muitos podem até acreditar que estou inventando esse relato, mas não estou. Eu vi aquele ser andando por entre os cachorros.
os mordendo e os lançando para longe. Espero nunca mais ter que passar por outra experiência como essa. Obrigado por contar o meu relato. Tá aí, pessoal. Esse foi o relato do Cristiano, que acabou passando por esse sufoco no ano de 2021. Também gostaria de estar pedindo para todos que ouviram esse relato para estar deixando aquele like. Isso ajuda muito o canal. Cordiais uivos a todos. Boa noite.